Leitura diária da Bíblia. Hoje, dia 24 de abril de 2024, iremos ler os capítulos 15 e 16 de 1 Reis. O reinado de Abias, rei de Judá. Capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. O reinado de Asa, rei de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova. Tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou a prata e o ouro que havia sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: "Façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Judá, para que ele saia do meu país." Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, ninguém foi isentado, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Gebá, em Benjamim, e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Josafá foi o seu sucessor. O reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão.
Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo. Destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nabete. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e a sua família. Por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. O reinado de Elá, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu-o e matou-o no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Zinri, rei de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Onri, rei de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos. 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer.
o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. O reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num.